tarde, amigo. Nós recebemos com muito prazer Ricardo Japiaçu, um grande nome da imprensa pernambucana e também escritor. Ricardo, como foi sua carreira no jornalismo? Eu me formei em 1991 pela Universidade Católica de Pernambuco. Trabalhei no Diário de Pernambuco de 91, 89, 90, 91 até 93, 94. Depois fui do Jornal do Comércio pouco tempo, viajei para São Paulo, onde eu fiz a minha pós. E nessa época fiz muito freelance para o Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Jornal do Estado de São Paulo, fiz muito freelance, Jornal da USP, onde eu estudei. Voltei para cá e fui lecionar na Católica. E hoje eu estou fazendo uma segunda graduação, melhorando meu texto, minha produção textual, e me dedico também à literatura. Agora, e no jornalismo, quais foram as áreas que você atuou mais? Por exemplo, no Diário de Pernambuco, qual foi as editorias que você atuou? No Diário de Pernambuco eu fiz o plantão à noite e fui da editoria de economia. Foi mais ou menos equilibrado. O tempo foi uma metade do tempo que eu passei no plantão e uma metade na editoria de economia. Mas eu fiz vários textos para outras editorias, só não trabalhei para esportes. Agora, eu acho que o que marcou mais a minha experiência foi o período de plantão, que eu lidava com todas as editorias, inclusive Nacional, tal, e todas as agências que mantinham informação com o Diário de Pernambuco. Era um trabalho muito grande e muito eclético, né? Sim. Porque naquele tempo não tinha negócio de rede social, não. Às vezes tinha que ficar até meia-noite, 1h da manhã, esperando as notícias mais quentes. Às vezes até mais tempo, João, às vezes até mais tempo. Às vezes a gente já cheguei a ficar até 2h da manhã no Diário de Pernambuco. Eu lembro que numa edição de aniversário do Diário de Pernambuco, não sei, de 170 anos, não sei, eu não me lembro exatamente, nós saímos quase o dia raiando, 4h da manhã. Na época eu trabalhava na redação, o senhor, que era o diagramador-chefe, era Zé Maria Garcia. Zé Maria Garcia. E ele foi um grande amigo e ele foi um mestre. E a gente ficou nesse dia, eu lembro que a gente ficou até 4h da manhã. E como o jornal era impresso mesmo no prédio, às vezes a gente ficava lá esperando a edição sair, né? Muitas vezes a gente esperou a edição sair. Por exemplo, no plantão aos sábados, a gente só largava da redação depois que a edição estava na rua. Então, muitas vezes eu via a edição ser posta na rua. Quando eu voltei, numas férias de São Paulo, eu vim para cá e com Paula Lousada eu trabalhei de novo no plantão. Foram 3 meses somente. Com Paula Lousada foi? Paula Lousada. É a chefe hoje, é poderosa. Hoje é a chefe geral. Diretora de jornalismo. E nós demos um furo de reportagem que foi assassinado da irmã Terezinha, uma freira Maristela, da comunidade de Chão de Estrelas. E eu lembro que nesse dia a gente rodou um segundo clichê e nós saímos muito tarde da edição, mas nós demos o furo. Porque tinha aquela coisa de segunda, saía a primeira principalmente porque naquele tempo o Diário de Pernambuco mandava muito jornal para o interior, né? A gente esperou os jornais, foi a primeira edição para o interior e com a morte da irmã Terezinha foi a capital. Os jornais, a gente liberou todos os jornais do interior e assim o segundo clichê foi com a morte da irmã Terezinha. Eu lembro que éramos eu, Paula, Kennedy Miquiles, era uma turma boa, foi um período muito bom. E em São Paulo, qual foram as áreas que você atuou? Eu trabalhei muito para turismo e fiz também a Ilustrada. Da Folha? A Ilustrada da Folha e turismo, sobretudo no Jornal da Tarde, que era a parte jovem do Estadão. E um pouco de ciência eu fiz para o Jornal da USP. Mas, sobretudo, foi muito gratificante o Jornal da Tarde, que eu consegui página inteira, uma chamada em capa, e era um jornal vibrante, assim, muito bonito, a edição muito boa, foi bacana. Foi uma marca no jornalismo brasileiro, o Jornal da Tarde. Pena que tenha acabado, mas era um jornal diferenciado, né? Era um jornal de muito boa qualidade, muito vibrante, uma edição muito equilibrada, muitas fotografias, muito recurso de ilustração. Foi muito bacana, foi um período muito bom. E aí eu lembro que eu fiz até uma matéria sobre o raso da Catarina. Eu e um fotógrafo do Jornal do Comércio chamado Celso Cunha, eu acho que era Celso Cunha o nome dele. E a gente viajou a convite da Chesf para Paulo Afonso. De Paulo Afonso fomos ao Raso da Catarina. O Raso da Catarina é uma parte grande do sertão onde Lampião foi morto.
E aí nós fomos à Caatinga, observamos os rochedos, a flora, um pouco da fauna, a volta da Ararinha Azul para o sertão. E a gente fez uma matéria de dupla página para o Jornal da Tarde. E realmente esse tipo de reportagem, hoje é cada vez menor o número, né? Mesmo em jornais grandes como a Folha e o Globo. Os jornais estão cada dia mais sucintos. É uma pena que o jornal impresso esteja passando por uma situação tão difícil. A tecnologia chegou, é bom a gente se modernizar e tudo, mas quem foi do jornalismo impresso sente a saudade do que era uma redação. O cheiro da tinta, né? O cheiro do papel. E tinha uns novo, que largavam o dedo aí também. Largava. Então faz falta uma edição impressa, pegar o jornal, ler o jornal, guardar o jornal, arquivar o jornal, faz pena. Eu sinto muita saudade dessa época. E o lado professor? O lado professor, quando eu voltei, eu ainda trabalhei um pouco no Jornal do Comércio, tirei as férias de uma pessoa no Jornal do Comércio, mas, sobretudo, eu fui chamado para a Católica. Então, na Católica, eu fui lecionar redação 2. Então, a minha atitude como docente da redação 2, foi orientar os alunos a terem um bom padrão de redação. Então, eles faziam as matérias, eu corrigia, devolvia com os apontamentos, e a gente fez uma grande oficina de redação de texto jornalístico. E foi muito bacana, foi um período bacana. E a gente trabalhou bastante. Então, o que eu trabalhava com os alunos era a produção de texto. Então, eu lembro que eu dei uma aula sobre lead. Foi muito interessante. Lead, como é que se faz o lead. O que é lead? A introdução da matéria. É o primeiro texto da reportagem, da primeiro matéria, capítulo, da reportagem. É a abertura. E hoje muita gente não dá importância ao lead, né? Não. Aliás, as redações de jornais estão cada dia mais curtas e sucintas, muito objetiva, coisa muito objetiva. Então, a gente detalhava a riqueza da informação, a quantidade da informação, o valor da informação, a ética. Tem coisa que a gente não pode dizer no jornal, tem coisa que é ética, tem que ter um pouco de ética. Então, a gente trabalhou bastante. Uma das coisas interessantes do jornalismo é que os jornais, as televisões, não publicam suicídio, né? Não. Hoje até nesses programas policiais o suicídio é coisa, mas é uma das normas do jornalismo é não publicar suicídio. Talvez para não incentivar outras pessoas, né? Quando eu fiz o meu projeto experimental para a conclusão do curso de jornalismo da Católica, eu trabalhei o tema das matriarcas de Pernambuco. Então tem coisas que, por exemplo, tem uma delas que ela era uma Lins de Albuquerque, Tereza Lins de Siqueira, casada com Albuquerque Né, de Sertânia. Ela foi uma matriarca poderosa e ela não tinha dúvida, ela incomodou a família dela, ela me eliminava bonitinho. Mas assim, foi uma história que naquela época os netos dela que viveram essa realidade, deram vivos, era de uma grande dor para eles essas histórias, então eu não contei. Hoje, passados esses anos todos mortos, já sepultados, as histórias muito distantes, eu começo a falar, mas na época foi uma coisa que assim que eu achei, e a banca examinadora achou também que chocaria, então a gente não disse. E o que era essa coisa, redação 1 e redação 2? Redação 1 era a introdução da redação para os meninos. Os meninos faziam redações de forma geral. Redação 2, a gente já aplicava os critérios jornalísticos. Então, por exemplo, lead, sublead, fecho, principais informações no lead, como é que se compõe o lead, o que é que vai para o sublead, o que é que a gente fecha a matéria. Então, eram matérias, como eram muitos alunos, eram mais ou menos 60 e poucos alunos, para corrigir texto por texto, era muito puxado. Então, o que é que a gente fazia? A gente fazia uma matéria de 20 páginas, 20 linhas, uma matéria de 20 linhas. Então, dava para corrigir direitinho. Aí tinha o lead, o sublead e o fecho. Então, a gente corrigia tudo, lia tudo, não passava nada, esmiuçava bem. E aí, uma coisa interessante é, depois das correções, fazer a revisão. Como é que a gente fazia essa revisão? O que é que melhorou, o que é que pode melhorar, o que é que vai para o lead, que estava no sublead, que passa para o lead, o que é que está no lead, que vai para o fecho. Então, a gente tinha esse cuidado. Na redação e introdução, era o texto corrido. E o título? Também se ensinava a dar o título?
Porque os jornais tinham as pessoas especializadas em título, né? Não, a gente na redação 2 a gente não dava título. Agora, o que eu dizia aos meninos é o seguinte, vocês vão ter o plantão jornalístico. Plantão é o quê? Numa sexta-feira, numa quinta-feira, a gente fica no jornal fazendo a edição. Então tem que colocar título. Eu lembro que os títulos na época eram colocados com a quantidade de toques, tantos toques, duas linhas. Era um troço assim, bem interessante. Agora, como é que você, como profissional, passou do jornalismo tradicional impresso para o jornalismo online? O jornalismo online, eu fiz uma matéria sobre salgadinho, recentemente, não, tem uns 2 anos, antes da pandemia, tem mais tempo. E eu perguntei a Paula Lousada, Paulo, qual é o espaço que eu tenho? Ela disse, o espaço que você tiver, que online tem muito espaço. Mas eu obedeci ao critério antigo, eu fiz 4 laudas, são 4 páginas de 20 linhas por 73 toques. Eu obedeci ao padrão antigo e com as fotos, título, subtítulo, legenda, que a gente coloca abaixo das fotos, mas eu obedeci ao jornalismo antigo. Eu não fiz uma coisa grande demais, não. Salgadinho, município? Município de Salgadinho, as termas de Salgadinhos. Uma maravilha, né? Eu gosto demais de lá, sou amigo de Beto Ferreira, o dono do hotel, Suzane, esposa dele, já fui muitas vezes e a gente fez essa matéria. Agora, eu na minha cabeça, ainda funciona hoje o jornalismo antigo. Eu gosto de fazer uma coisa milimetrada, páginas contadas, toques contados. Mas esse tipo de jornalismo, infelizmente, não tem mais espaço. Não tem mais espaço. Agora, eu fiz para o jornalismo online do Diário de Pernambuco e Paula aproveitou como eu fiz. Agora, é como ela me disse, tem muito mais espaço, muito mais você pode escrever, mas eu preferi ser mais objetivo. Até porque, às vezes, a matéria é muito grande, as pessoas não têm tempo de ler, né? Não leio. Leia o lead, né? As informações que estão no lead. Leia as informações do lead. Agora, uma coisa muito boa que o jornalismo hoje tem, que é muito bom, são os serviços. Por exemplo, nome, telefone, endereço, etc. Na minha época de jornalismo, a gente não podia colocar... Ricardo já pessoal, agora vamos falar do escritor. Houve um concurso público no Brasil todo para a edição desse livro, Histórias de Escola, Contos do Mundo da Educação, leitura Todas as Musas. Como foi que você descobriu esse concurso para entrar? A editora Todas as Musas é a editora São Paulo, especializada em texto de escola. Eu já tinha lido, já tinha comprado um livro a eles, que é sobre literatura indígena, de uma autora pernambucana chamada Graça Graúna. Ela era professora da UPE em Garanhuns e acho que ela hoje está na Paraíba, na UFPE. Tenho impressão. E eu comprei esse livro. Daí eu fiquei em contato com a editora Todas as Musas. Esse ano, no começo do ano, eles passaram um e-mail divulgando o concurso para quem quisesse participar. Agora tinha que ter tema de escola. E eu fiz um conto, tive a ideia, fiz o conto e passei. E esse conto foi aprovado pelo Conselho Editorial. Eu sou o único pernambucano que participa dessa antologia. E eu lembro que eu gosto muito de escrever sobre memórias, coisas do passado, coisas antigas. E eu lembrei, nasceu na minha ideia, um conto que ambientasse um pouco da história da minha mãe, no Colégio Santa Sofia das Damas de Garanhuns, e do meu pai aqui do Nóbrega, porque eu achei nas coisas do meu pai fotografias dessa época, diploma da minha mãe de ginásio, cartas, a carteira de estudante dele do Nóbrega, e aí eu construí uma história, eu reencontrando essas coisas e tecendo o namoro deles. Então, por exemplo, minha mãe contava muita história do internato, quando o Padre Carício era o único religioso era o único homem, ele e o dentista eram os únicos homens que entravam no Colégio Santa Sofia. Dr. Lídio Tenório Vaz, dentista, e Padre Carício, professor de latim. E mamãe contava muitas histórias dele, ele é que fazia as fotografias da minha mãe junto de uma garça, uma fonte que tinha no Jardim de Santa Sofia, era uma garça. E mamãe gostava de fazer fotografia nesse lugar, e Padre Carício fazia as fotografias dela. E mamãe mandava para o meu pai. Minha mãe chama Marluce, meu pai Carlos Eduardo. E aí eu teci essa história, contei Sim, mas aí
sua mãe lá no Santa Sofia e seu pai fora. Nóbrega. E se paqueravam como? Eles eram da mesma cidade, ainda primos, se encontravam férias, se encontravam Semana Santa, e ficou esse namoro. E eles namoraram muito tempo, e quando completaram mais ou menos 23, 20 e poucos anos, eles se casaram. Sim, mas esse tempo de paquera como era? Ele aqui no Nóbrega e ela lá, era Eles carta, né? eram cartas e eles se encontravam muito quando iam para a Cidade da Pedra. Quando a minha mãe ia para a fazenda do pai dela, meu pai morava, a família do meu pai morava na cidade, eles ainda são primos, a mãe de papai, Alice, é prima legítima do pai de mamãe, Santino, e eles se encontravam nesse período e trocavam cartas. Eu achei essas cartas e achei as fotografias e eu comecei a tecer Como essa é? história. Resumo o conto. Resumo o conto. O conto é o seguinte, mamãe contando as histórias de Santa Sofia, por exemplo, Madre Maria Denise, que entregou, que ela um dia pediu a Padre Carício para não fazer a leitura em latim, que Padre Carício sempre pedia para ela fazer as leituras em latim. E Madre Maria Denise estava na sala e comunicou a mestre geral dizendo que mamãe tinha faltado com respeito ao sacerdote. E mamãe levou uma bronca grande por causa disso em Madre Maria Verônica. Qual foi o de respeito? Ela pediu para não ler. Para não ir. Pra Que não. de respeito, imagina o tempo de hoje, Ela né, Ricardo? toda vez lia os apontamentos em latim. E dessa vez ela pediu ao Padre Carício, hoje não, Padre Carício. E Madre Maria Denise foi dizer à mestre geral, Madre Maria Verônica, que mamãe tinha faltado com respeito ao professor. E mamãe levou um chamado grande de Madre Maria Denise. Aí eu contei essa história, contei dos jogos de queimado com Madre Maria Denise, comentei a entrada do Dr. Lídio, que era um conterrâneo nosso, no colégio, era um dos únicos homens que entrava no colégio, que era dentista, cuidava das alunas internas lá no próprio consultório. Então eu contei tudo isso. Aí ela dizendo, olha, mas é o melhor que nós temos, o melhor colégio que nós temos hoje em dia é o Santa Sofia, que era muito afamado, é o melhor que nós temos na região. E ela dizia que gostava do que aprendia com as irmãs. A aprendizagem era fecunda, ela gostava. E papai contava um pouco do Nóbrega, como é que ele estava aqui no Recife, na casa das tias, as irmãs do meu avô moravam aqui, como era a relação dele com a família Simões, as lembranças dele do Nóbrega. E, sobretudo, eu achei a carteirinha de estudante dele, e aí eu teci essa história, né? Assim, as cartas que mamãe enviava, a fotografia que mamãe enviava, ele ter guardado tudo isso no baú dele, que eu abri esse baú e encontrei as coisas. Então, me comovi imensamente com essa história e um dia saiu o conto. E com certeza foi um casal lindo, né? Com essa história, né? Era um casal bonito, jovem, bonito, fisicamente bonitos também e viveram mais de 50 anos. Meu pai faleceu tem uns 10 anos, tem 11 anos e assim, foi uma história muito... Eu fui pai do meu pai, eu cuidei do meu pai. E acho que filhos chegam uma hora que se tornam pais dos pais, os pais ficam dependentes da gente. E esse livro, o lançamento dele? Esse livro está previsto agora para novembro, a editora está fechando a data, vai ser um lançamento online e já está aberto, já está sendo vendido no site da editora Todas as Musas. Qual é o endereço para a pessoa comprar? Agora você me pegou, o site é Todas as Musas, editora Todas as Musas, é uma editora de São Paulo, Todas as Musas, tudo juntinho, Todas as Musas, tudo juntinho, e o e-mail é todasasmusas@gmail.com. Vai lá com o Flávio Botton. Flávio Botton orienta direitinho a compra dos livros. Eu realmente não lembro do site. Tem uns contos interessantes, né? Está aqui, o velho está morrendo e o novo não pode nascer, né? Tem coisas interessantes, né? Foi bem selecionado, é uma editora especializada em educação, eles trabalham bastante esse tema. E aí eu tenho, inclusive, interesse em publicar outras coisas pela editora, que a edição é boa, trabalhada, eles trabalham com calma, com antecedência. Em que é que você está trabalhando agora? Agora eu estou terminando a segunda graduação na UFPE. Não, eu quero saber de contos. Contos, contos eu não estou fazendo contos, eu fiz um livro reunindo fotografias da minha família, desde meus tataravós de Japiaçu até meus bisavós Simões.
Esse livro vou enviar para uma editora para ter ideia se a gente publica, se não publica, como é que é. Foi enviado já e eu estou no aguardo. E qual é a origem da família Japiaçu? Quer dizer Japiaçu? Pássaro Grande. Pássaro Grande. Essa família ela é de origem pernambucana, Costa Agra, do sertão do Riacho da Brígida, com Alencar, daquela região do Cariri, aquela região fechada, que era uma família só praticamente. Eles foram para Paraíba, quando meu tataravô colocou o nome Japiaçu na família, a sugestão do padre Cícero. Depois eles vieram para Pernambuco, se radicaram na cidade da Pedra, onde eles tinham fazenda. E de lá se espalharam pelo mundo. Ô, Ricardo, saudade da redação? Muita. Era muito bom. Era um clima alegre, barulhento, não era? Muito. Hoje em dia é interessante, João, que é o seguinte, eu aprendi na redação a ter texto final. Sentar e sair o texto. Eu aprendi isso na redação. Então hoje eu tenho essa facilidade de escrever por conta disso. Sentar e sair. Esse conto saiu assim. Dei um tempo, dei uns dias, revisei, mas a estrutura saiu praticamente de um fôlego. Naquele tempo, né, inclusive, tem uma figura que acabou, que era o copydesk, né? A gente Sim. fazia as matérias, era um papel especial, que tinha o número de linhas e tal, mas tinha uns copydesk chatos que cortavam tudo, né? Tinha. Não tem mais o copydesk, porque o copydesk não deixava passar nada. É. Eu ainda peguei copydesk no Diário de Pernambuco. Quando eu vim de São Paulo e passei as férias aqui trabalhando lá, não tinha mais copydesk. A gente mesmo revisava os textos. Mas tinha alguns que lhe chateou porque cortavam muito texto, porque tinha uns caras que queriam escrever. Teve um que eu disse, olha, então você vai fazer a matéria, porque o cara cortava tudo, né? Não, eu não tive problema com o copydesk. Primeiro que eu fui da editoria de plantão, então já lidava com eles. Depois, quando eu voltei, já não tinha mais a figura do copydesk. Agora, eu acho que era importante ter um terceiro olho, como se tinha. Alguém que não deixava passar a acentuação, alguém que não deixava passar um ponto, alguém que tinha esse cuidado. Isso era importante, porque hoje em dia, a gente, na pressão da redação, para fazer tudo com muita rapidez, a gente acaba esquecendo muita coisa. Quem faz muito esse trabalho no diário é nossa Paulinha. Paula faz. Porque ela é cobra em redação, né? E ela é uma mulher experiente, é uma mulher ativa, ela foi pauteira quando eu era de economia. Ela foi secretária de redação, eu acho. Quando eu voltei de férias, acho que era secretária de redação, essa função dela. E eu lembro que Homero era editor e no dia do furo, da morte dessa freira, quem estava na edição era Paulinha. Eu fiz a matéria com ela, a gente fez, eu já tinha experiência de plantão. A gente fez rodar o segundo clichê, do outro, avisou a Homero, ligou para a casa de Homero, tarde da noite, mais de meia-noite. Homero Fonseca. Esteve aqui outro dia. Avisando desse clichê. E no outro dia ele chegou cedo na redação e foi aquele furdunço, aquela agonia. Corre para cá, faz matéria no convento da freira, faz matéria com superior ou da freira provincial. E tinha na redação sempre os safados, que estavam sempre com brincadeira, com coisa, né? Sim. Toda redação tinha isso, Tinha, né? tinha. Tinha o gozador, tinha o doidinho, sempre tinha. Redação era uma figura, um esquema muito vivo, né? Sim, né? sim. E, inclusive, era muito interessante porque a gente não só transmitia informações para outros colegas, como ouvia informações de outros colegas, né? Então, os colegas discutiam com a gente as pautas, as matérias, a gente pedia opinião. Às vezes, eu pedia para alguém dar uma lida no meu texto. Eu lembro que Leiane Corrêa, que foi editora de economia há muito tempo, ela foi da minha época de redação, quando eu voltei de São Paulo e passei os meses de férias aqui. E Leiane chegou a ler textos meus, Rosália Rangel, que foi de política há muito tempo, também chegou a ler textos meus. Agora, uma das coisas, Ricardo, você falou aí, você é professor de redação, é que nas redes sociais eles criaram uma nova redação, né? TB para primeiro também. todo mundo virou jornalista, né? E aí, realmente, às vezes, são umas abreviaturas que não tem nada a ver, né? Porque as pessoas hoje, lamentavelmente, principalmente os alunos, não leem, né? Não leem mais nada, né? Não se lê, não se tem lê o mínimo. Qual foi o livro que você leu que mais lhe influenciou? Olha, um dos livros que eu mais gostei foi Espartaco. Eu li esse livro, é um romance de um norte-americano.
ambientado na Roma antiga de 77 a.C. Foi o romance melhor que eu li. E eu li esse livro quando eu estava fazendo a pós em São Paulo. E outro livro que eu li ainda quando morava aqui, muito interessante, foi A Boa Terra, de uma também norte-americana, um livro ambientado na China, nos costumes antigos da China pré-revolução. E foram 2 livros que me marcaram muito. Agora, o que eu noto é que as pessoas não têm mais interesse de pegar o livro, sentar, ler com calma. Porque quem lê estrutura o texto. E realmente... Quem lê estrutura o texto. Nós queremos agradecer, Ricardo, e dar os parabéns. Esse livro, então, eu já li, tem história maravilhosa. Tem uns títulos aqui que eu não posso dizer. Infelizmente, me proibi de dizer o título de um artigo aqui. E depois eu vou perguntar a você, para a autora, explicar. E tem aqui, para a sua vida ficar mais doce, as bolachas e o biscoito da Capricho. E quando tiver, então, a data do lançamento, você informa. Comunico a você, com certeza. Tá bom? Nós queremos agradecer, Ricardo Pessoa, e dar os parabéns por sua participação, único nordestino, nesse livro, Histórias de Escola, os professores e alunos contando histórias que aconteceram na escola, e ele, como já disse, a paquera da mãe com o pai. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Obrigado.